Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua pessoa infalível, imutável, que era o mesmo Deus, e é isso que nós temos aprendido nessas 12 noites. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Moisés, o Deus, ó Pai, de tantos homens que foram usados por Ti, é o mesmo Deus infalível que está aqui. E esse mesmo Deus, ó Pai, é poderoso para fazer as mesmas coisas que fazia, Senhor, porque Ele continua, Senhor, fazendo. A Tua palavra continua sendo a mesma, o Deus continua sendo o mesmo poderoso. E que nessa noite possamos mais uma vez desfrutar da Tua soberania e da Tua grandeza nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Você pode sentar. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessas 12 noites, e você já sabe, o tema central é o Deus que a gente denomina como Eu Sou, e a gente vai entendendo algumas características desse grande Deus Eu Sou. E nessa noite nós vamos ver esse Deus Eu Sou como Deus que tira a opressão. Isso, né? O Deus que tira a opressão, ou talvez o Deus que nos tira da opressão. E para isso nós vamos começar lendo, e você talvez nem precisa abrir esse versículo, porque nós vamos talvez tratar como texto base um próximo versículo que eu vou ler na sequência. Então, se quiser abrir no próximo, esse eu cito, Êxodo capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus para o povo que estava no Egito: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos iitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde flui leite e mel. Essa era a promessa do Senhor para o povo do Egito, e a gente sabe que aqui ele estava se referindo à terra que o Senhor levaria ao povo, como denominada terra prometida. Essa era a promessa do Senhor para esse povo. Porém, essa promessa ela é acompanhada com um pouco, e nós podemos chamar assim, de opressão. E essa opressão a gente pode chamar talvez escravidão. E a pergunta é: se Deus queria tirar esse povo do Egito e levar para uma terra prometida, por que é necessário a opressão? Por que é necessário a opressão? Talvez na minha e na sua vida uma grande pergunta é: por que é necessário a opressão? Por que a gente precisa passar por momentos ruins? Sem dúvida nenhuma, se a gente pudesse escolher, se eu pudesse escolher sobre a minha vida e você sobre a sua, e você tivesse a escolha de viver uma vida passando somente por momentos bons, ou viver uma vida passando por momentos bons e ruins, sem dúvida eu e você escolheríamos somente momentos bons. A nossa pergunta, e algumas pessoas que não creem no Senhor, não creem em Deus, a grande pergunta é essa, né? Se vocês creem tanto em Deus, como esse Deus tão amoroso de vocês permite que coisas ruins aconteçam com pessoas? Talvez essa é uma das grandes perguntas da humanidade, e é também a pergunta dessa noite: por que Deus permite a opressão? E aqui a gente vai ver que nesse caso do povo do Egito, a opressão ela era necessária, porque era uma permissão divina, porque o Egito não era o lugar que o Senhor tinha planejado para o seu povo. Você conhece a história, o pastor Carlos nos fez conhecer melhor essa história no primeiro dia das 12 noites de clamor, como o povo chega no Egito através da vida de José, e uma terra obviamente boa, a única terra que se preparou por causa de José, da graça que o Senhor derramou sobre ele, se preparou para enfrentar todo o tempo de crise que a humanidade teria. Então era um lugar bom que o povo estava, e o Senhor não precisou, mas foi necessário, por causa da dureza do coração do homem, trazer sobre o povo um momento de opressão, de escravidão, para que o povo entendesse que o Egito não era o lugar deles. A opressão era necessária para que o povo pudesse alcançar novos lugares. Obviamente, nos dias de hoje não é diferente como o povo de Israel. Nós estamos cercados por um sistema maligno que de todas as formas deseja destruir e deseja nos afastar de Deus. Mas é muito importante nós ressaltarmos
que se Deus não permitisse a opressão sobre o povo que estava no Egito, talvez eles jamais teriam desejado sair de lá. E com nós também não é diferente. A opressão por vezes é necessária para que Deus nos mude de nível, para que a gente possa pular de fase. Ninguém pula de fase sem opressão. Ninguém vai para o colégio quando é adolescente sem a opressão dos pais. E nós pais acabamos sendo opressão sobre os nossos filhos. Eu não sei os seus filhos, né? Mas os meus filhos não é tão simples assim o processo de ir para a escola. Nenhum filho, ou melhor, talvez tenha um filho, né? Talvez tenha alguém aqui que diga: pai, não me convida para olhar filme porque tu já sabe que eu não quero, porque o que eu gosto mesmo é de estudar. Imagina, filho, tu está de férias, vamos olhar um filme com o pai. Pai, tu sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu preciso crescer em matemática, preciso crescer em, sei lá, em física. Eu não conheço ninguém assim, talvez você conheça, talvez tenha dentro da sua casa, né, alguém assim. Mas é necessário essa opressão momentânea que são os pais na vida dos filhos para que eles possam avançar de nível. É necessário por vezes uma opressão no seu trabalho para que você fique desconfortável, porque talvez Deus está preparando algo melhor para você, mas você está muito feliz. Você está ganhando R$150 por mês de salário, dizendo: eu sou a pessoa mais rica do mundo. E talvez Deus está dizendo: mas eu tenho algo melhor para você. Eu tenho 4 milhões por mês, como testemunho do Jean aqui, Deus. Entende tudo errado o testemunho, né? Nossa, eu fui numa igreja que o irmão testemunhou que ganhava 4 milhões por mês. E você está feliz com 150, e Deus diz: eu tenho algo novo para você, e você acaba passando por uma opressão, porque Deus diz: eu quero te movimentar, porque com a opressão você vai precisar se capacitar, você vai precisar olhar para os horizontes, porque eu quero abrir uma nova porta para você. A opressão é necessária para nós, para uma mudança geográfica talvez. Deus quer lhe enviar para um outro lugar, quer lhe trazer de volta, para que você tenha uma vida de oração. Nós conhecemos, juntamente com o pastor Olavo, uma igreja que foi sacudida pelo poder de Deus, quando essa igreja se debruçou sobre a oração, porque a esposa do pastor da igreja tinha um tumor na cabeça, e a igreja começou a orar pelo tumor na cabeça, e logo eles perceberam que na verdade o que Deus queria fazer era levar a igreja para a oração, e eles entenderam isso, e Deus transformou a igreja hoje uma mega igreja séria e baseada na oração, por causa de um momento de opressão. Talvez organização financeira, capacitação, crescimento em diversas áreas. Deus às vezes permite opressões para que a gente possa crescer. Uma verdade que nós precisamos entender é que Deus não tem prazer em ver o nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus deseja nos fazer livres, felizes e triunfantes. Quando você está passando, e provavelmente está passando nesse momento por um momento de opressão, declare essa verdade para você, por mais difícil que seja declará-la num momento de opressão. Deus não tem prazer em me ver triste, porque o propósito de Deus com essa opressão não é me entristecer, mas é fazer eu mudar de fase. O povo estava no Egito por um tempo, e a escravidão veio por uma permissão divina, mas essa permissão divina tinha hora para acabar, que era a libertação do povo, o tempo no deserto e futuramente a conquista da tão esperada terra prometida. É necessário, e era necessário, que o povo se sentisse desconfortável para que esse povo um dia, quando viesse um libertador chamado Moisés, dissesse: eu preciso sair daqui. Talvez se Moisés viesse antes da escravidão e dizendo algo: povo, vamos voltar para a terra que o Senhor nos deu, o que o povo diria para eles? Tu está maluco? Da onde nós saímos tem fome, aqui a gente tem tudo que a gente quer, nós vamos voltar? Por quê? Agora o povo era escravo, o povo estava sofrendo. Quando vem o libertador, o povo diz: para onde que a gente vai? Só nos diz o caminho. O Senhor necessariamente por vezes precisa desses momentos para que a gente possa entender
o que está acontecendo. Eu quero com você, e aí sim pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, no versículo 23. Mateus capítulo 8, no versículo 23, é uma história bastante conhecida, e um momento também de opressão no Novo Testamento, e aqui Jesus no Novo Testamento é muito interessante, porque tudo que Jesus faz tem um sentido, tudo que Jesus permite que aconteça tem um sentido muito profundo, muito lógico, de ensinamento muito característico. Jesus está 24 horas por dia sendo intencional, ele é intencional em tudo, e a gente precisa entender o que acontecia no ministério de Jesus também de forma intencional. Eu quero que você me acompanhe, Mateus 8, versículo 23, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: então Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. De repente uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante nós percebermos nessa passagem, e essa passagem ela é anterior ao que vai acontecer depois que Jesus desce e vai libertar o endemoniado gadareno, ou os endemoniados, como fala o evangelista Mateus, e antes disso eles estão a caminho. Obviamente Jesus sabia, Jesus ele é muito intencional em tudo que faz, e sem dúvida nenhuma Jesus sabia da tempestade, não só sabia como, não vou dizer que provocou, mas ele sabia daquela tempestade, a hora marcada da tempestade. Jesus entra no barco, obviamente para ensinar os discípulos muitas verdades, e nesse texto, lendo comentários bíblicos, você vai ver muitas verdades sobre esse texto, que dá para pregar talvez algumas pregações sobre ele, mas algumas verdades que a gente pode tirar, é que as tempestades da nossa vida são pedagógicas, todas as tempestades vêm para nos ensinar alguma coisa. Nas tempestades, Jesus não perdeu o controle de forma alguma delas. Jesus está no meio da tempestade, Jesus está no barco, e Jesus está com os discípulos, está ensinando os discípulos esse princípio e essa verdade, que as tempestades da vida têm um propósito, e que Jesus está no controle. E para você entender um pouquinho melhor isso, eu quero lhe mostrar uma pintura de um pintor interessantíssimo chamado Rembrandt. Não sei se você conhece, é uma cultura mais, para quem tem muita cultura, no caso, eu não conhecia, né? Mas descobri lendo comentários bíblicos e fui pesquisar sobre ele. Interessante que as pesquisas que eu fiz, todos falavam: obviamente você conhece um pintor chamado Rembrandt. Eu não conhecia, né? Mas talvez alguns conheçam, um pintor holandês, que nasceu em 1600, e é muito interessante a história desse pintor, porque a gente vai ver uma corrente iluminista que ela vai se tornar muito forte em 1800, mas ali em 1600 já vinha através de artes e através de muita coisa que tinha o principal motivo de afastar Deus da cultura. Isso era lá. Hoje parece que um novo ciclo se inicia. Afastar Deus da cultura de todas as formas, incluindo as artes. E muitos artistas conhecidos tinham esse propósito, e Rembrandt vem com uma ideia totalmente diferente. Ele começa a pintar trazendo Jesus e Deus para o centro da cultura de novo. Ele é um pintor cristão, um dos maiores pintores, e ele pinta isso aqui que não dá para ver nada, mas se apagar a luz vai dar para ver um pouquinho melhor. Muito obrigado. E o nome dessa pintura é chamada A Tempestade. Obviamente ele está pintando a tempestade, e talvez olhando para ela a gente pode entender um pouquinho,
melhor o que era uma tempestade no tempo dos discípulos. Esse quadro depois, posteriormente, infelizmente ele é roubado e até hoje não se sabe onde ele está, mas se tem a imagem dele. E aqui tem algumas características importantes da tempestade, que esse autor ele faz com muita maestria. Ele vai mostrar que a tempestade é pura escuridão. Você já percebeu isso? Quando nós estamos na tempestade, se tem algo que a gente não vê, é luz. A gente está no meio da escuridão. Quando você pergunta, pode deixar escuro, não tem problema. Quando a gente pergunta para alguém e diz assim, alguém que está no meio de um processo difícil, de uma tempestade, como é que você está? Na maioria das vezes a pessoa responde assim, não sei. Estou no meio da tempestade, não tenho muita resposta para muita coisa. A tempestade está pegando, eu não sei para onde ir. Eu não sei para onde caminhar. E esse é o quadro, é uma tempestade, mas tem duas coisas muito interessantes. A primeira é um raio de luz que vem de cima, mostrando que os discípulos têm alguém de olho neles, e esse alguém é Deus. Eles não estão perdidos no mar. A tempestade é pedagógica, ela está ensinando alguma coisa. E tem outra coisa que talvez, se você olhar esse retrato, dá para ver melhor aqui, dá para ver bem pouquinho, que é Jesus. Eu não tenho altura para isso, mas ele está mais ou menos aqui, e dá para ver o rosto dele levemente iluminado, porque o pintor faz isso de propósito, para mostrar a todos que no meio da escuridão tem alguém, muito calmo, muito tranquilo. E essa é uma verdade interessante, saber que Jesus está no barco, isso muda tudo. Jesus está no barco, e o comentarista bíblico vai dizer que e agora pode acender, obrigado. Um comentarista bíblico vai dizer que um dos significados dessa passagem bíblica é não pensarmos que Deus vem somente para acabar com a tempestade, o que é uma verdade, uma linda verdade, mas a maior verdade que nós podemos pensar sobre essa tempestade pedagógica é como o pintor pintou: Jesus está no barco. Isso muda tudo. A tempestade ainda não tinha parado, os discípulos estavam enlouquecidos, aquela gritaria, aquela loucura, mas Jesus estava no barco. Você não precisa ser um robô, e você não precisa ficar tranquilo em meio à tempestade, porque nós não somos robôs, e não é isso que a Bíblia está falando para nós. Ela só está dizendo, por mais que você esteja um pouco ansioso, por mais que esteja sendo difícil, por mais que as coisas estejam balançando, que você de vez em quando até meio se desespere, nunca se esqueça que Jesus está no barco. O barco não vai afundar. Jesus não perdeu o controle. Ele não está muito preocupado fazendo outra coisa, ele está sentadinho no barco. Ele está vendo você correndo de um lado para o outro, gritando que nem louco. Nós vamos morrer, meu Deus. Jesus está no barco, está sentado. E na hora que ele quiser, ele levanta e ele dá uma ordem. E o mar para. A segunda é interessante, a segunda solução que nós vemos nisso, é que quando nós estamos em meio à tempestade, as soluções humanas terminam. A gente não tem mais solução. Quando está tudo bem, a gente tem solução para tudo, não sei você, a gente sabe tudo sobre tudo. A gente sabe, a gente resolve problema, a gente dá dica. Vida dos outros, então, é uma beleza. Olhar o problema na casa dos outros, não, mas isso a gente resolvia, agora me dá 2 minutos para resolver. Eu me lembro, antes de ser pai, a gente olhava os outros pais, e como um ótimo jovem, novo, imaturo, dizia: o dia que eu for pai na minha casa vai ser diferente. Você falou ou não falou isso? Meu filho nunca vai fazer isso comigo. E quando a gente é pai, a gente vê que o furo da cinta é um pouco mais embaixo. Não é tão simples assim. E quando as coisas acontecem na nossa casa, a gente não tem solução. E eu me lembro quantas vezes corri para a casa do pai, para a mãe, dizendo: estamos desesperados, estamos perdidos. E olha que a gente nem teve tanto problema assim. Estamos desesperados. Quando estamos no meio da tempestade, as soluções humanas terminam.
Mas aí é a parte mais interessante, porque quando as soluções humanas terminam, sobra somente uma solução: a divina. E aí a gente tem que descansar em Deus. E alguém no meio da tempestade descansa tranquilamente. Alguém no meio da opressão descansa tranquilamente. Alguém no meio da opressão diz: faz isso com ele. Pode fazer, tranquilo, não tem problema nenhum, faz o que vocês quiserem. Eu estou no meio da opressão, quer saber? Não estou nem aí. As soluções divinas são melhores. Interessante, eu quero ler com vocês um último versículo, bastante interessante, bastante conhecido, mas deixa eu dar o contexto desse versículo que você conhece muito bem. Quando você lê, você talvez vai entender ele de uma forma bastante diferente. Havia profecias tanto para o povo de Judá como de Jerusalém, que seriam um dia cativos, e ambos foram cativos. Por último é o povo de Jerusalém, que é cativo pelo Império Babilônico, ali provavelmente 600 anos antes de Cristo. E quando eles são cativos para a Babilônia, eu nunca passei por isso, você talvez nunca passou por isso, nós não sabemos o que é isso. Mas imagina, e traga para a sua realidade hoje. Você tem planos, você tem projetos, você tem uma casa, você tem um carro. Por mais vermelha que a sua conta bancária esteja, hoje é dia 4, se sua conta bancária já está vermelha, você é um ninja. Dia 4, tem uns, amém, Deus abençoe. Uns fizeram uma cara, acho que já está vermelho. Mas por mais que ali no dia 10 a nossa conta bancária já fique vermelha, você tem um futuro planejado. Você tem casa, tem família. Você tem. Imagina vir um povo de fora e lhe levar como prisioneiro para um outro lugar. Você não tem mais nada. Não tem mais CPF. Não tem mais celular. Não tem mais família. Você vai comer se lhe derem comida. Senão não vai comer. Você não tem mais nome, não tem mais idade, não tem mais história. Sabe quem eu sou? Não existe mais essa frase. Exatamente como está acontecendo, como aconteceu em Israel, como aconteceu na Ucrânia, como está acontecendo. Como muita coisa está acontecendo, não tem nada. Esse povo da Babilônia toma esse povo cativo. Esse povo cativo vai para o cativeiro. Imagina a esperança que eles têm. Que esperança que eles têm? Nenhuma, zero. Pensa numa opressão, a maior opressão que talvez alguém pode sentir. Eles não têm mais nada. Junto com isso, falsos profetas começam a colocar heresia no meio do povo. Aquela profecia momentânea. Alguns profetas, comentaristas bíblicos dizem que nesse tempo diziam para eles: essa opressão não durará nem 2 anos. Logo o Senhor se levantará, restaurará o seu povo. Aquela profecia instantânea que nem tem nojo, né? Não, vai dar tudo certo. E se levanta um outro profeta do Senhor e dá uma profecia um pouco diferente para eles. E é essa profecia que eu quero ler para você, não precisa abrir sua Bíblia. Escute ela. Jeremias capítulo 29, muito conhecido, diz assim para esse povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E ele começa: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, não era nem 2, nem 3, nem 4, mas era 70 anos. Eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E aí vem o versículo que nós conhecemos tanto: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Uau, que Deus fantástico! Aqui o profeta Jeremias planta duas verdades no coração desse povo, que passaria por 70 anos de opressão. E é sobre essas duas verdades que eu quero que o nosso coração termine nessa noite. A primeira verdade é Deus que manda. Você não manda nada. É Deus que diz, você não diz nada. É Deus que dá a hora certa, você não dá a hora certa de nada. Deus diz quando acende, Deus diz quando apaga. Deus diz quando levanta e Deus diz quando deita. Tudo vem dele. Você não é nada perto dele. Essa é a primeira verdade, uma verdade que, se ouvida só ela, a gente pode até ficar meio triste, dizendo: puxa vida, mais 70 anos e eu não posso fazer nada. Mas a segunda e poderosa verdade, e é o título dessa noite, que o profeta Jeremias traz sobre o povo, é que Deus tem um bom plano para o seu povo. Um plano de fazer o seu povo prosperar. E Jeremias olha para aquele povo em meio à opressão, diz: não parem, continuem, plantem, multipliquem, orem, continuem fazendo o que vocês faziam, por mais que vocês estejam no meio da opressão, porque o Deus dos céus, que está nos céus, e permitir esse tempo de opressão pela vida de vocês, porque Ele tem algo preparado para você. Esse mesmo Deus tem planos de bem para vocês. O plano dele é fazer vocês prosperarem. O plano de Deus não é se alegrar com a opressão, mas é fazer da opressão algo pedagógico, para que você lá na frente olhe para trás e diz: louvado seja o nome do Senhor. Que boa tempestade que eu passei. Não sei se é um comentarista bíblico, eu vi essa história muito tempo atrás, lá no Cancion, onde tive a oportunidade de estudar com o Julián e com a Clau, cumprindo a minha promessa que a Clau pediu, de alguma forma citar eles na mensagem. Está aí, grandes amigos do Paraguai que estão aqui nos visitando. Mas lá no tempo, eu não me lembro se era um comentarista bíblico ou se só alguém falou, mas uma frase que ficou muito guardada no meu coração. Diz que quando a gente entra no deserto, nós entramos com Deus. E quando a gente sai do deserto, Deus sai conosco, carregando no colo. No deserto a gente morre. No deserto a gente desiste. No deserto a gente cansa. A gente baixa os braços. A gente diz: não tem mais plano, acabou. A opressão, por vezes, vem para ali tratar, para lhe diminuir, para que o Senhor possa lhe pegar na mão e dizer: que bom, agora eu te levo daqui para frente. Quanto tempo dura a opressão, o Senhor sabe. Quanto tempo dura o deserto, o Senhor sabe. Quanto tempo dura a tempestade, o Senhor sabe. A única coisa que eu e você não podemos esquecer é que Deus está no barco. Jesus está no barco. E como diria aquele louvor antigo das crianças, como é que é? Com Cristo, não era das crianças, né? Ou era das crianças, sim.
Com Cristo no barco, eu não vou cantar para não passar vergonha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode ter tempestade, pode ter deserto, pode ter opressão. O Senhor tem o seu plano e no tempo dele vai se cumprir o que Ele quer. Mas nunca se esqueça, Deus tem bons planos para você. Isso não é a teologia da prosperidade. Isso não é uma teologia fraca que diz vai dar tudo certo. Não, é a palavra do Senhor que diz que Ele tem bons planos para você. Se alegre no meio da tempestade. Se alegre no meio da opressão. Porque o mesmo Deus que permite sobre você é o mesmo Deus que na hora que Ele achar que tem que ser, Ele tira a opressão. E Ele leva para um novo nível. Ele te leva para um novo degrau da sua vida. Desfrute esse momento difícil da sua vida. É tão difícil falar isso. Desfrute desse momento. Todos nós passamos. Se você não passou, lhe dou uma notícia maravilhosa hoje. Você vai passar. Faz parte da vida. Tempestades acontecem com quem vai e com quem fica. Ela te acha nos lugares mais escondidos que você tentar. Deus está contigo. Fecha teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estar conosco, Senhor. Eu não sei cada momento que cada irmão meu está passando. Sei que não são talvez os dias mais fáceis. Talvez alguns saíram da tempestade recém. Talvez alguns irmãos nem sabem, mas estão entrando numa tempestade. Estão entrando num momento de opressão. Nosso único pedido nessa noite, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Nós não temos poder para, como Jesus, o que Jesus estava dizendo não é que nós tínhamos que dar ordem para que a tempestade parasse. Não era essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: quando eu quiser, eu tenho todo o poder para dizer que o mar se acalme, e ele vai se acalmar. Nos ajuda a entender isso, Senhor. A cada momento que cada irmão meu está passando, talvez um deserto que jamais imaginou que passaria, momentos tão difíceis, fica conosco, porque o mesmo Deus que permite momentos difíceis na nossa vida, para que venhamos a crescer, é o mesmo Deus que no dia certo vai tirar a opressão. É o mesmo Deus que leva Jeremias a profetizar sobre um povo: fiquem firmes, continuem caminhando, prosperando, continuem se desenvolvendo, porque quando der o tempo certo, o Senhor fará algo, porque Ele tem bons planos sobre os seus filhos. Que essa palavra, Senhor, grave no nosso coração, independente do tempo que estamos vivendo, que sempre saibamos, Tu está no barco e Tu tens bons planos sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém.